Imagine por um momento que os símbolos mais antigos da humanidade não são histórias do passado, mas mapas da consciência humana. E que aquilo que você sempre ouviu sobre a serpente, sobre a queda e sobre a redenção, talvez esconda um significado muito mais profundo. O Evangelho de João não começa como um relato comum. Ele não começa com eventos históricos. Não começa com um nascimento. Ele começa com um mistério, com o silêncio antes da criação, com uma afirmação que ecoa através dos séculos. No princípio era o Logos. Mas o que é o Logos? Por que esse texto associa luz, nascimento espiritual e consciência? E por que, no meio dessa mensagem, surge a imagem enigmática da serpente erguida no deserto? Será que esses símbolos apontam para algo que não está fora de nós, mas dentro? Será que o Cristo descrito nesse evangelho não é apenas uma figura histórica, mas um estado de consciência? Hoje, vamos explorar a ligação entre o Logos, a serpente e o despertar interior, e como essa mensagem pode transformar a forma como você vê a espiritualidade, a mente e a própria realidade. Porque talvez o maior segredo desse texto não esteja no passado, mas no modo como você percebe a si mesmo agora. Há textos que parecem apenas narrar acontecimentos e há textos que parecem sussurrar mistérios. O Evangelho de João pertence a essa segunda categoria. Ele não começa com uma genealogia, nem com um nascimento, nem com eventos históricos. Começa com uma revelação. Começa com o silêncio antes da criação. Começa com o Logos. No princípio era o Logos. Essa frase não é apenas teológica, é filosófica, mística e profundamente existencial. O Logos não é simplesmente a palavra pronunciada por Deus. É a própria inteligência que sustenta o universo, a consciência que permeia todas as coisas. É a ordem invisível que organiza a realidade, a presença que se manifesta como vida, luz e sentido. Quando João escreve que o Logos estava com Deus e que o Logos era Deus, ele sugere algo que ultrapassa qualquer sistema religioso. A essência divina não é apenas um ser separado, mas uma realidade viva que se expressa em tudo. O Logos é o fundamento da existência e, ao mesmo tempo, a possibilidade de despertar dentro da consciência humana. A narrativa prossegue afirmando que essa luz brilha nas trevas. Mas as trevas não são apresentadas como mal absoluto, são incompreensão, são ignorância, são a mente que não reconhece sua origem. Esse ponto é central. O problema humano não é apenas moral, é perceptivo. O ser humano vive, respira, pensa, mas não vê. Existe, mas não reconhece o fundamento do próprio ser. É nesse contexto que surge o tema do despertar. No entanto, um dos momentos mais enigmáticos do texto ocorre no diálogo com Nicodemos. Ali, Jesus menciona algo aparentemente desconectado, a serpente erguida no deserto por Moisés. Para muitos leitores, essa referência passa despercebida, mas, dentro da linguagem simbólica, ela revela um mapa profundo. A serpente, nas culturas antigas, não era apenas símbolo de perigo. Era também símbolo de sabedoria, transformação e renovação. Sua capacidade de trocar de pele fazia dela um arquétipo da mudança interior. Em templos de cura, em tradições filosóficas e espirituais, a serpente representava o poder de regeneração.
Quando Jesus diz que o Filho do Homem deve ser levantado como a serpente, ele estabelece uma ligação entre cura e consciência. No relato antigo, aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Não era o objeto em si que curava, mas o ato de olhar. O olhar consciente. A percepção. Assim, a serpente torna-se símbolo da elevação da consciência. O que antes rastejava na terra é erguido. O que estava ligado ao instinto é transformado em sabedoria. O que era inconsciente torna-se consciente. Nesse ponto, o Evangelho de João aproxima-se de tradições universais que descrevem a jornada espiritual como um processo de ascensão interior. O nascimento do alto, descrito no diálogo com Nicodemos, não é apenas moral ou religioso. É uma mudança de percepção. É a passagem de uma vida automática para uma vida desperta. O Logos, a serpente e a consciência formam então um triângulo simbólico. O Logos é a fonte. A serpente é o processo. O Cristo é a realização. O Logos representa a consciência universal que sustenta a realidade. A serpente simboliza o movimento de transformação que conduz o ser humano da ignorância ao conhecimento. O Cristo é a expressão plena dessa consciência na experiência humana. Essa leitura transforma o Evangelho em algo mais do que um relato histórico. Ele torna-se um mapa interior. Cada personagem, cada símbolo, cada diálogo revela estados de consciência. Nicodemos representa a mente que busca, mas ainda não compreende. A luz representa o despertar. As trevas, o esquecimento. A cruz, a integração dos opostos. A ressurreição, a vitória da consciência sobre a ilusão de separação. Ao longo da história, muitos místicos perceberam essa dimensão. Para eles, o Cristo não era apenas uma figura externa, mas uma realidade interior. O despertar espiritual era descrito como o nascimento do Logos na alma, a união entre o humano e o divino. Essa compreensão também ressoa com a psicologia profunda de Carl Jung, que via o símbolo do Cristo como expressão do Self, o centro da totalidade psíquica. O processo de individuação, na linguagem moderna, reflete a mesma jornada descrita pelos antigos. A integração da consciência, a superação da divisão interior, a realização da unidade. Assim, a serpente deixa de ser apenas símbolo de queda e torna-se símbolo de transformação. O Logos deixa de ser apenas doutrina e torna-se experiência. O Cristo deixa de ser apenas objeto de fé e torna-se caminho de consciência. O Evangelho de João convida o leitor a perceber que a luz não está distante. Ela não pertence apenas ao passado. Não está presa à história. Ela continua brilhando. Está presente em cada instante de atenção, em cada momento de silêncio, em cada olhar que reconhece a profundidade da existência. Talvez o maior segredo desse texto seja que ele não exige crença, mas abertura. Ele não pede submissão, mas percepção. Não propõe fuga do mundo, mas transformação do olhar. O Logos continua falando, não apenas através de palavras, mas através da própria experiência de ser. A serpente continua sendo erguida, não como ameaça, mas como convite à mudança. E o Cristo continua nascendo, não apenas em templos, mas na consciência de cada ser humano que desperta. E quando esse despertar acontece, a frase que encerra a jornada torna-se viva. A luz brilha nas trevas e, finalmente, é reconhecida. Talvez, ao final dessa jornada, a pergunta mais importante não seja se esses símbolos são históricos, teológicos ou filosóficos,
A pergunta é outra. O que eles despertam em você? O Evangelho de João não parece ter sido escrito apenas para informar, mas para provocar uma experiência. Ele não pede apenas crença. Ele convida a percepção. O Logos não é apenas uma ideia distante. É a consciência que sustenta cada pensamento, cada percepção, cada instante de presença. A serpente não é apenas um símbolo de queda. É o movimento de transformação, a energia que conduz o ser humano da ignorância ao conhecimento. E o Cristo não é apenas alguém a ser seguido. É a possibilidade de despertar que existe em cada um de nós. Talvez por isso tantos místicos, ao longo da história, tenham compreendido que o verdadeiro nascimento espiritual não acontece fora, mas dentro. Não é um evento no tempo, mas um estado de consciência. E quando esse despertar começa, o mundo continua o mesmo, mas o olhar se transforma. A realidade não muda, mas a percepção se amplia. Então, talvez o convite desse Evangelho seja simples e ao mesmo tempo profundo. Olhar, ver, reconhecer. Porque a luz continua brilhando. Ela nunca deixou de estar presente. E, no momento em que é reconhecida, a separação começa a desaparecer. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe sua visão nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem busca compreender os mistérios da consciência e da espiritualidade. E continue essa jornada conosco, porque ainda há muitos símbolos, textos e segredos antigos que podem revelar algo novo sobre quem realmente somos. Até o próximo vídeo.